Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus seja convosco, que seja com cada um irmão que no seu lar agora vai estar preparando o seu coração para receber esse manjar. A palavra do Senhor é que nos alimenta o espírito e alma. Que Deus venha cumprir, através da palavra do Senhor, todo o seu desígnio em cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus encontre sempre lugar em nossas vidas e nos nossos corações. Queridos irmãos, esteja atento ao que vai ser ensinado hoje. Por quê? Para que você não perca o princípio da fé. Qual é o princípio da fé? Meditar na palavra de dia e de noite. Então essa é a razão de nós estarmos aqui mais uma vez. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra maravilhosa. Está no nosso devocional, que o nosso cenário traz para nós o devocional. E nós usamos esse devocional para a abertura do culto. O título hoje é bem conhecido de todos: crescimento da igreja. O crescimento da igreja. Então hoje vamos tratar, não tanto assim como crescimento, mas a respeito do crescimento no passado. E vamos trazer isso para nós. Amém? Leiamos, queridos irmãos. O crescimento da igreja. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa mensagem já encontrou lugar no nosso coração. Esse foi o primeiro sermão que foi pregado para a igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu quero nesse momento, nem preciso chamar, o grupo de louvor já está aqui. Amém. E benção que eu também sou levita. Hoje eu vou tocar, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos cantar a nossa fé. Eu tenho uma coisa para falar com vocês nessa noite. Nós temos uma verdade rica
E cantando a nossa fé, você vai perceber que verdade rica é essa. Amém? Cantemos. Amém. Rica verdade, Jesus é meu, crucificado por mim morreu, já ressurgido junto com Deus, vive por mim na glória dos céus. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo unido em canção. Jesus é meu, que gozo sem fim, Ele incansável cuida de mim. Jesus é meu, Ele há de voltar para me conduzir ao seu lar. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo unido em canção. Aleluias! Digno é Jesus. Digno? Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo unido em canção. Depois dessa rica verdade, a noite desse dia vai ser mais rica e feliz, porque esse é um dia feliz. Amém? Aleluias. Esse é um dia feliz, graças a Deus pelo tempo. Esse é um dia feliz, vivendo no Senhor. Esse é um dia feliz e tudo vai melhorando. Cada dia vivendo no Senhor. Esse é um dia feliz, graças a Deus pelo tempo. Esse é um dia feliz, vivendo no Senhor. Esse é um dia feliz e tudo vai melhorando. Cada dia vivendo no Senhor. Amém? Esse é um dia feliz. Que seja um dia feliz para você. Que tudo na sua vida com Jesus vai melhorando.
dia feliz e tudo vai melhorando. Cada dia vivendo no Senhor. Cada dia vivendo no Senhor. Por que cada dia vivendo no Senhor? Porque nós temos um amigo. Quem é esse amigo? Eu tenho um amigo que chama Jesus. Glória a Deus. Cantemos a nossa fé, irmãos. Aleluia. Eu tenho um amigo que chama Jesus. Ele é o meu Senhor e o meu pastor. Meu pastor, guia-me mansamente às águas tranquilas, unges-me com olhos de alegria. Então eu louvarei ao Senhor. La, 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 ya, la, ya, la, la, ya, la, ya, la, ya. Eu tenho um amigo que chama Jesus. Ele é o meu Senhor e o meu pastor. Meu pastor, guia-me mansamente às águas tranquilas, unges-me com olhos de alegria. Então eu louvarei ao Senhor. La, 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 ya, la, ya, la, la, ya, la, Queria pedir a Soninha que nos elevasse a Deus uma palavra de oração, agradecendo pelo louvor até aqui. Amém? Obrigada, Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, porque nós podemos te louvar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem revelado para nós a rica verdade. O Senhor tem feito o nosso dia feliz e tem sido o nosso amigo fiel e verdadeiro. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado nessa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse louvor encontre lugar no coração dos irmãos, porque eu sempre costumo dizer, assim que termina o louvor, eu sinto uma felicidade tão grande, parece que não está faltando mais nada. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, nós temos que ter responsabilidade, porque a palavra do Senhor, ela está em primeiro lugar. Então nós só abrimos as portas com o louvor, agora nós vamos adentrar ao lugar santo.
aonde está o Senhor, que é a sua palavra. E hoje à noite, ninguém melhor que a irmã Sônia, mais uma vez. Por favor, irmã Sônia. A irmã Sônia vai estar trazendo esse estudo para os irmãos. Eu não sei, mas me parece que ela vai dar uma continuadinha aí. Ela puxou a orelha de vocês a semana passada, né? Vamos ver o que ela tem para nós hoje. Mas Deus sabe, tá bom? Então, vamos orar e abençoar a irmã Sônia. Senhor, está aqui tua serva. Usa da tua bondade para com ela, Pai Santo. Que o Espírito Santo, aquele que é o administrador da igreja, dessa casa santa, porque o Senhor mesmo disse naquele dia, o Espírito Santo descerá sobre vós, aleluia, e vós sereis minha testemunha. É o que nós queremos fazer nessa noite, ser testemunha de Jesus e testemunhar o grande feito que Ele fez, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha filha. Amém. Amém, igreja. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos mais uma vez fazer o estudo da palavra nesta noite e que nossos corações possam ser edificados. Amém, queridos irmãos? É uma responsabilidade muito grande estar aqui diante dos irmãos. Daqui a alguns dias nós vamos ter aqui alguns de vocês, então preparem-se, porque não é muito fácil não, é uma responsabilidade, né? O pastor, ele carrega esse peso, esse fardo de estar trazendo a palavra para os nossos corações e nós estamos acostumados a ficarmos sentados recebendo, mas quando a gente precisa passar, é uma responsabilidade grande. Mas vamos lá. Essa noite, no estudo de hoje, eu gostaria de fazer um convite para vocês. O convite é: passemos para o outro lado. Essas palavras são palavras de Jesus. Passemos para o outro lado. Irmãos, veja bem, nós estamos acostumados com essa questão de lado, de que lado você está. É tudo muito bilateral, tudo muito dividido assim. Para que time você torce? Eu para o A e você para o B. Em que área da cidade você mora? Na zona sul, na zona norte? A gente tem essa questão de lado. O corpo humano, ele é formado por lateralidade. Eu tenho o olho esquerdo ou o olho direito? O ouvido direito ou o ouvido esquerdo? A mão direita, a mão esquerda? Lado? De que lado está o coração? Então, nós estamos acostumados com essa questão de lateralidade. Jesus te convida nessa noite, igreja, passemos para o outro lado. Vamos descobrir o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Abra sua Bíblia, aquele que pode, no livro de Marcos, no capítulo 4, versículos 1 e 2. E vamos meditar no que diz ali. Marcos é o segundo evangelho. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Bem, Jesus estava ali ensinando seus discípulos e ele fazia muito o uso de parábolas. Nesse capítulo especificamente, você vai ler aí, assim que terminar o estudo, você vai fazer como crente de Bereia, ler para ver se é isso mesmo que eu estou dizendo. Ele ensinou a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda. Ele sempre tinha uma parábola para ensinar para os seus discípulos. Bem, ele, depois de ter ensinado por parábolas, nós vimos ali que ele estava sobre um barco, a multidão estava ali ao derredor, no mar da Galileia, acompanhando e ouvindo seus ensinamentos. E nós vamos continuar a leitura em Marcos, no capítulo 4, já lá no versículo 35, já no finalzinho do capítulo 4, 35 e 36, que diz o seguinte: e naquele dia, depois dele ter ensinado as parábolas para eles, tá? Já falou do semeador, falou do grão de mostarda, enfim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Eu quero que você pare agora e pense. Jesus disse isso para eles: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Então, meus queridos irmãos, foram palavras de Jesus: passemos para o outro lado. Depois que ele ensinou para eles, já era
tarde, já era tarde. Ele já havia contado para eles muitas parábolas, era tarde, mas ele disse, passemos para o outro lado. Talvez, naquele momento, os discípulos preferissem descansar, porque já era tarde, mas Jesus tinha dado uma ordem para eles, passemos para o outro lado. Eles então deixaram a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Jesus então deu uma ordem para os discípulos, para passar para o outro lado. Há momentos que Deus nos diz, levanta, para tudo que você está fazendo e passe para o outro lado. É melhor obedecer, ainda que o nosso desejo seja outro. Deus sempre tem um propósito quando Ele nos dá uma ordem. Então, se o Senhor pedir para você passar para o outro lado, se Ele te ordenar, Ele tem um propósito nisso. Passar para o outro lado pode significar coisas diferentes para cada um de nós. A cada um de vocês nessa noite, Deus está convidando para passar para o outro lado. Deus pode estar falando para você passar para o lado do comprometimento. Passe para o lado do comprometimento e deixe o lado de falta de compromisso. É preciso que você comprometa-se mais com Deus. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele fala individualmente. Quando Ele olha para você nessa noite, que é o que Ele está fazendo, e convidando você para passar para o outro lado, você sabe no seu coração, e o Espírito Santo há de revelar para você. Então pode ser isso. Deus pode estar falando para você, olha, venha para o lado do comprometimento, comprometa-se mais comigo, diz o Senhor. Quando o Senhor convida você para passar para o outro lado, Ele pode estar falando para que você passe para o lado do tempo integral para Deus. Ele pode estar querendo dizer para você deixar a sua atividade, talvez um trabalho que está te roubando o tempo. Quantas pessoas estão assim? Eu amo Jesus, eu creio no Senhor, eu sou crente, eu sou firme, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Então, passemos para o outro lado. Pode ser que o convite seja para você passar para o lado do tempo integral para o Senhor. Passemos para o outro lado. Pode ser que o Senhor está te chamando para passar para o lado de relacionamentos que te aproximam de Deus. Pode ser que você esteja envolvido em uma relação afetiva que atrapalha a sua vida espiritual. E Ele te convida. Passe para o outro lado. Pode ser que Ele está convidando você para passar para o lado da consagração, para você se consagrar mais com Deus. É preciso que você passe para o lado da oração, do jejum, do estudo da palavra. Talvez você está do outro lado, o lado que não ora, o lado que não jejua, o lado que não estuda a palavra. Passemos para o outro lado. O Senhor pode estar te chamando para que você passe para o outro lado, o lado da verdadeira identidade cristã, para você deixar de ser mais um no meio da congregação e passar a ser um cristão usado por Deus. Percebe a diferença dos lados? O lado de um cristão, mais um no meio da multidão, mais um no meio da congregação, ou aquele a quem Deus usa. Passemos para o outro lado. Mas a pergunta é, o que é que havia do outro lado? Afinal de contas, Jesus fez o convite para os discípulos, passemos para o outro lado. O que é que tinha lá do outro lado? Jesus estava interessado em que os seus discípulos chegassem do outro lado, porque do outro lado havia um homem que estava numa situação crítica. E Jesus queria resgatar aquela vida. Foi o único motivo da viagem, de passar para o outro lado, chegar até a sofrida cidade de Gadara. Vamos falar um pouquinho sobre essa cidade. Você vai ver uma imagem aí, e eu vou falar para você que na época lá de Jesus, nós tínhamos ali no Império Romano um grupo de cidades que formavam a Decápolis.
de 10 polis de cidade, nome grego, né? Então, havia um grupo de 10 cidades na fronteira, você vai olhando aí no seu mapa, na tela, e eu vou explicando. Havia um grupo de 10 cidades na fronteira oriental do Império Romano, ao lado leste do Mar da Galileia, aquele mar em que Jesus estava com os discípulos, dizendo, passemos para o outro lado. Uma dessas 10 cidades era a cidade de Gadara. Você consegue localizar a cidade de Gadara aí no seu mapa? Você está vendo aí bem grande, Galileia, abaixo da Galileia, um coloridinho azul, é o Mar da Galileia, e logo abaixo da Galileia, para mim vai ser do lado direito, né? Não sei se a gente vai ver espelhado. Está a cidade de Gadara. Ela fazia parte, então, desse grupo de 10 cidades. Essas 10 cidades, elas foram agrupadas por uma... Oh, que bênção! Gadara apareceu aí destacado para você. Gadara foi agregada às outras 10 cidades, formando a Decápole, pelo seguinte motivo. Por causa da sua língua, por causa da sua cultura, localização e por causa dos status políticos. Essas cidades elas foram fundadas por comerciantes gregos, por homens gregos. Eles eram imigrantes. E a cidade tornou-se centro da cultura helênica, da cultura grega. Então a gente vai parar um pouquinho para falar dessa cidade e dessa cultura. Tirando Damasco, que fazia também parte dessa Decápolis, das 10 cidades, a região hoje é localizada onde está o país chamado Jordânia. Eu acho que nós temos mais um slide que mostra um mapa. Ok. Talvez ele esteja... Ele está assim, mais bem dividido, porque tem mais informação, as letrinhas estão pequenas, mas se você consegue visualizar um contorno aí, falando de Decápolis, e se você consegue visualizar Gadara, a letrinha está em vermelho, pertinho do Mar da Galileia. Bem, o nome Decápolis, ele aparece em Marcos 4:25, anota e depois você pesquisa. Marcos 4:25, nós não vamos ler. Marcos 5:20 e Marcos 7:31, aparece o termo Decápolis. Bom, as cidades, elas foram formadas pelo imperador romano em 63 a.C., e ele fez o seguinte, ele colocou essas cidades lá, desligou do reino israelita e colocou essas cidades em dependência do procurador romano com uma seguinte intenção. Ele queria reforçar, o imperador romano, ele queria reforçar a influência grega na região e ele queria diminuir a influência da Judéia. Você está vendo aí no seu mapa Judéia? Se o irmão puder nos ajudar, Júlio. Judéia. Na Judéia, nós temos Jerusalém. Na Judéia, nós temos Belém, cidade em que Jesus nasceu, em Belém da Judéia. Lembra? Todo Natal a gente faz essa peça, né? Então, o que o imperador romano queria fazer? Ele queria colocar essas cidades, a Decápolis, com a sua influência grega, para que eles matassem a influência que vinha da Judéia. A influência que vinha da Judéia. A cultura dessas 10 cidades, ela era voltada para a cultura grega. As 10 cidades são localizadas na região da Galileia, próxima ao Mar da Galileia. Elas se tornaram importantes disseminando a cultura grega. Muitos judeus deixavam de se circuncidar porque eles sentiam vergonha diante daqueles gregos, helenistas. Então, veja bem, meus queridos, cultura grega, o que nós tínhamos ali em Gadara? Vamos voltar para o nosso tema. Passemos para o outro lado. Jesus estava ali no Mar da Galileia e ele falou com os discípulos, passemos para o outro lado. O objetivo era chegar na cidade de Gadara por causa de um homem que estava necessitando do socorro de Jesus. O que tinha ali em Gadara? Uma cidade com cultura grega, cultura helenista. Então, o que eles tinham ali? Eles tinham o outro lado da democracia. Lembra? O nosso governo hoje ele é baseado no governo romano e no governo grego, porque os romanos copiaram tudo da Grécia. E a nossa base, a base do direito, a base da política, tudo que nós entendemos hoje de política, de sociologia, vem da Grécia.
Então, ali em Gadara, nós tínhamos o outro lado da democracia. A gente fala democracia hoje, é uma palavra bacana, né? Governo do povo, mas significa governo do povo, diferente da teocracia. Tá vendo? Você tira Deus e põe o povo, deixa o povo governar. O outro lado da democracia. Ali nós tínhamos o outro lado da música, o outro lado do teatro, da literatura, o outro lado dos esportes. Atenção, você jovem que gosta de esporte, ótimo, eu também gosto muito de esporte. Gostamos das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Começou lá na Grécia, essas cidades, elas reproduziam essa cultura de Jogos Olímpicos. Sabe para que eles fizeram os Jogos Olímpicos? Para homenagear, olha o outro lado do esporte. Jogos Olímpicos foram criados para homenagear aos deuses que moravam em Olímpio, porque tinha uma cidade, e nessa cidade, Olímpio, moravam os deuses. Então os homens pensaram, o que nós podemos fazer para agradar os deuses? Vamos fazer jogos para homenagear os nossos deuses. Essa é o outro lado do esporte. Então Gadara tinha esse outro lado, o outro lado da religião. Aquela religião politeísta com vários deuses, cada um para uma função. Não sei de onde que eles tiraram isso. E isso é verdade nos nossos dias. Nós temos isso assim, um Deus para cada problema que você tiver. Mas voltemos para Gadara. Cidade sob influência da cultura grega. E Jesus disse, passemos para o outro lado. Vamos ver o que está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 1. Foi o que aconteceu assim que Jesus passou para o outro lado, chegando nessa cidade, Gadara. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, e aí você vai fazer a leitura para conferir aí na sua casa se as coisas são assim mesmo. Volta aqui para mim, meu querido. Jesus chegou em Gadara. Qual era a condição daquele homem? O gadareno, endemoniado. Um homem que tinha um espírito imundo. O espírito o possuía. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia entre os mortos, fora de controle, atado com cadeias e grilhões. Ele andava gritando, ele andava se ferindo com pedras. Porém, Jesus libertou o gadareno. Passemos para o outro lado. Passou para o outro lado, chegou na cidade e libertou o endemoniado, aquele que vivia preso por espíritos imundos. Foi a única coisa que Jesus fez naquela cidade. A única coisa que ele fez em Gadara, libertar o oprimido. Jesus, ele queria ver aquele homem livre. E eu pergunto para você, meu amado, o que há do outro lado? O que é que existe do outro lado na sua vida? Por que Jesus quer que você passe para o outro lado? Ora, Jesus quer que você passe para o outro lado porque do outro lado tem uma população crescendo a passos gigantescos. Nós temos um avanço de seitas do outro lado. As seitas estão se proliferando e tornando-se verdade. Do outro lado, nós temos a desestruturação da família, nós temos divórcios, nós temos filhos desamparados, nós temos abuso doméstico, é isso que está do outro lado. Jesus, ele passou para o outro lado, chamou os discípulos para o outro lado, porque naquele lado tinha uma pessoa que precisava de salvação. Jesus está pedindo para você passar para o outro lado, porque do outro lado, o suicídio tem aumentado assustadoramente. Talvez um amigo seu, um conhecido seu, um vizinho seu, está tentando suicídio nesse momento. E você está do lado de cá, acomodado, enquanto o seu vizinho, o seu conhecido está do outro lado se suicidando. O suicídio tem aumentado. A imoralidade sexual, o homossexualismo, não pode falar, lesbianismo, prostituição, crianças fazendo sexo, a indústria pornográfica do outro lado está aumentando, enquanto você fica aqui do lado de cá, brincando de ser crente com a Bíblia na mão. Queridos,
passemos para o outro lado. Jesus veio para salvar o oprimido e Ele quer usar você. O que é que tem do outro lado? A corrupção dos líderes de governo, as drogas destruindo os nossos jovens. O que é que tem do outro lado? Os meios de comunicação sendo usados para destruir. Aliás, o que mais se vê hoje, o meio de comunicação usado para destruir. Hoje o meio de comunicação está aqui, ó, no dedo de uma criança de 2 anos. A mãe que põe um celular na mão da criança de 2 anos, deixa a criança navegar na internet ali, com meio de comunicação, a criança se educando ali. É isso que tem do outro lado. A Gadara, que você precisa ir com Jesus para salvar os libertos. Quando Jesus falou com eles, passemos para o outro lado, você vai conferir na sua Bíblia posteriormente, eles saíram dali, de onde eles estavam, depois de Jesus ter ensinado as parábolas, e ia em direção a Gadara. Porém, lembra que eles saíram com os barquinhos, tinham outros barquinhos, a gente leu isso? Na sequência, você vai ler lá na sua Bíblia que se levantou uma tempestade. Levantou-se uma tempestade e eles, com medo daquela tempestade, até que o Senhor acalmou a tempestade. E eles disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, quando Jesus diz para você, passemos para o outro lado, porque do outro lado eu disse o que tem a deteriorização da raça humana, a deterioração da criação de Deus, daquele homem que Deus quis salvar, daquele homem por quem Jesus morreu na cruz, ele está se perdendo, ele está lá do outro lado. Quando Jesus chama você, passemos para o outro lado, vem uma tempestade. Veio uma tempestade para atrapalhar a viagem. Sabe, era para atrapalhar, para que Jesus não saísse ali do Mar da Galileia e chegasse até Gadara. Porque se Jesus não tivesse chegado a Gadara, aquele gadareno não seria liberto. Jesus precisava passar com os discípulos para o outro lado. Então, quando você quer se levantar para ir para o outro lado, para pregar, para curar, para libertar, pode se levantar uma tempestade. Mas Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Quando Ele acalma a tempestade, você tem a possibilidade de mudar. Jesus, ao acalmar a tempestade, Ele mudou completamente o cenário daquele momento. O cenário de uma tempestade. Lembra do tsunami? Pensa naquilo, aquele cenário de desordem. E de repente, Jesus aquieta e muda o cenário. Então é preciso que você passe para o outro lado, é preciso que você mude. É preciso que você afogue os seus pecados. Vamos lembrar lá de Gadara. O que aconteceu no final, então, quando Jesus libertou aquele gadareno? Porque, ao conversar, Jesus perguntou qual é o seu nome, eles responderam assim, Legião, porque somos muitos. E aqueles espíritos imundos foram para os porcos e os porcos se precipitaram e afogaram. Está vendo aí o afogamento dos porcos? Então, acabou? É isso que você precisa fazer com o pecado que está na sua vida. Afogar os seus pecados. Meus queridos, nós estamos falando de mudança. Novas atitudes geram novos resultados. Se você permanecer, nós temos mais uma imagem, se você permanecer na mesma atitude, na sua velha atitude, fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, você vai ter os mesmos resultados. As mesmas velhas atitudes, os mesmos velhos resultados. Então, meu querido, eu te convido, passemos para o outro lado. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor possa lhes abençoar nessa noite. E eu passo a palavra para o pastor Valdemar. Glória a Deus. Meus queridos, quando a gente está servindo, a gente não tem como avaliar aquilo que a gente está servindo. Muitas das vezes, a gente nem prova o que está servindo. Mas quando a gente senta para ouvir, a gente vê que a responsabilidade daquele que vai pregar a palavra de Deus, irmãos,
ela é muito grande. Você precisa estar com a sua vida diante do altar. E eu costumo dizer que a igreja começa no seu lar, lá na sua casa. Como é que tem sido a sua vida nesses últimos tempos na sua casa? Você tem criado seus filhos na dispensação da palavra? Você tem orado com seus filhos? Você tem reunido a sua família para orar? E quando eu falo família, às vezes eu vou lá no Ricardo, as poucas vezes que eu tive o privilégio de ir lá no sítio dele, às vezes a gente chega lá, de repente chega lá o Tovar, chega lá o Washington, Johnson aqui, Washington aqui é Johnson, chega lá o Johnson, e eles estão sempre juntos. Então isso é muito gostoso. Então, na hora de assistir o culto também, se pode, reúne a família. Lá na casa do irmão Eudes, fica todos juntos lá para assistir o culto. Aí na casa do irmão Lindolfo, por exemplo, reúne lá na casa do Lindomar, vai ser uma bênção. O Lindomar tem um sinal de TV lá, você pode jogar, aí você vai ver o pastor todo bonitão, vai ver o louvor bonitão, então você vai ter... E aí você está compartilhando. Quando nós vamos assistir o culto aqui, um fica cochichando, outro cala a boca, está fazendo perder parte do culto. Nós assistimos culto aqui também. Então, meus queridos irmãos, eu quero lembrar vocês, eu tenho observado que, às vezes eu pergunto, muitos irmãos já não estão mais assistindo, separando esse horário, separando domingo, 18 horas para assistir o culto. Muita gente, eu pergunto, eles não assistiram o culto domingo. Arruma desculpa, não. Irmão, você não estaria na igreja? É muito mais fácil na sua casa. Então, nós fazemos esse trabalho justamente porque a minha alegria seria estar lá na igreja com vocês. Mas eu assisto o culto aqui, todos eles. Na quarta-feira, 19 horas, eu estou sentada na minha poltroninha para assistir o culto com vocês. No domingo, 18 horas, aconteça o que acontecer, eu estou lá sentado para assistir o culto com vocês. Então faça o seguinte, meus queridos, no dia de domingo, se você tem que sair, saia de manhã, na parte da manhã, você vai almoçar com alguém, mas no lugar que você estiver, se não tem, às vezes você está na casa de um parente, você pega seu celular e liga lá, pode ligar numa TV, convida eles para assistir com vocês. Às vezes você está em casa, chega um parente, em vez de você assistir, você vai conversar com o parente, fala, opa, está na hora do meu culto, traz os irmãos para a poltrona, você vai ver que vai ser uma bênção. Faça isso, porque a igreja precisa, nós precisamos. Lembra que o texto que nós lemos, o crescimento da igreja, como que deu, é um abençoando o outro. É isso que nós queremos. Então, com essa mensagem de hoje, eu quero que deixe no coração de vocês esta bênção e receba isso como um presente de Deus. E no coração de um crente, irmão, não pode haver mágoa. Não, eu não falo com meu irmão, não falo. Hoje tem irmão que não fala com o irmão. Hoje você encontra o sogro, está de mal com a nora, ou está de mal com o genro. Não pode, irmão. Nós que somos cristãos, essa família tem que estar unida. Imagina você chegar no céu, como é que você vai fazer? Aquela pessoa que você rejeita aqui, quando chegar lá, ela está lá. Como é que você vai fazer? Presença do Senhor. Então, vocês vão ter problema. Então, conserta isso com Jesus. O que cura isso, irmão? Coração duro, jejum e oração. Jejum e oração. Amém? Então, nós queremos encerrar o nosso culto hoje, convidando os irmãos que são dizimistas, na sexta-feira, às 19 horas, nós vamos estar ali no templo para levar e entregar os nossos dízimos e ver cada um dar um abraço. Abraço não pode dar, né, irmão? Está proibido de fazer isso. Mas ver o rosto do irmão, completar essa bênção, isso é muito gostoso. Então fica para nós esse convite na sexta-feira, às 19 horas. Irmão que tem seu dízimo, tem sua oferta, vai na igreja, vai lá e nós vamos estar encontrando lá. Eu, em nome de Jesus, vou estar lá. Amém? Que Deus abençoe. Então, nós queremos cantar a nossa fé. Falou, irmã Nancy? Está aí pertinho de mim?
Irmã Nancy está enrolando hoje. Quarta-feira passada para trazer uma palavra, né? Ela enrolou. Hoje era para trazer a palavra. Ela enrolou. Mas quarta-feira que vem ela não me escapa. Vou trazer ela, nem que seja na mala. Ela que vai estar responsável quarta-feira que vem para abençoar a igreja. Amém, irmãos? Então vamos cantar a nossa fé. Vamos lá, irmã Nancy? Amém. Cantemos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Soninha. E quarta-feira, minha filha, ó, você é responsável. Amém. E que fiquem com Deus, irmãos. Então, aqueles que vão estar conosco lá na sexta-feira, até lá. Tchau, Laurinha. Um beijão para você. Tchau, Dedé. Um abração para você. E tchau, Vitória. Que saudade de vocês, menina. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchau, compadre. Ah, sim, sim. Ah, irmão. Hoje nós fizemos uma festa. Nós fomos lá na casa do irmão Edson de Lima Fernandes, nosso compadre. E hoje é o aniversário dele. Ele está colhendo mais uma primavera no jardim do Senhor. Aliás, mais uma plantinha no jardim do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, que Deus possa estar abençoando o nosso compadre. Foi assim, eu não chorei porque eu sou durão na queda, mas ele chorou, viu? E foi gostoso. Nós chegamos ali, amamos nossos instrumentos, sem ele saber. Aí nós tocamos. Foi uma bênção. Tocamos parabéns para ele também. Então, nós deixamos o compadre com o coração muito alegre hoje. Então, que Deus esteja abençoando ele e dando-lhe muitos anos de vida. Que Deus abençoe. Tchau para vocês. Fica com Deus.